Glória a Deus, glória a Deus. Entrou mais a irmã Bila, né? Seja bem-vinda, a paz do Senhor. Também creio que junto com a Bila está o Jamil, nossos irmãos amados, né? De todo o coração. Alexandre, também um filho amado, lá da cidade de Naviraí. Como nós vemos dizendo repetidamente, nós não estamos mais morando em Naviraí, nós mudamos para a cidade de Laguna Carapã, uma pequena cidade muito gostosa, né? Que nós estamos visitando algumas igrejas aqui, pretendemos visitar todas as igrejas para que nós possamos tomar uma decisão em qual das igrejas que nós vamos membrar, filiar-nos, porque eu acredito que nós precisamos estar num corpo. Como Deus não nos deu direção até o momento de iniciarmos um trabalho aqui, iniciarmos uma congregação aqui, nós vamos nos filiar a uma igreja e participarmos desta igreja nos cultos, ceando, né? Nós ceamos esse mês na igreja Brasa Viva, do pastor Toninho, né? Foi uma bênção, nós já ministramos lá. Ontem nós visitamos a igreja Jesus é a Salvação, Igreja Pentecostal Jesus é a Salvação, do pastor Deva, aqui na cidade de Laguna Carapã. Culto muito gostoso, um grupo bom de pessoas, houve um mover do Espírito, né? A nossa querida missionária que estava ministrando, né, entregou revelações, e uma delas a respeito do meu estado de saúde, orou por mim, orou pela pastora, revelou o coração da pastora ansioso, com medo de ficar viúva. Foi muito gostoso. E logo depois do culto, uma tremenda de uma chuva, né? Nós chegamos em casa, depois que ficamos escondidinho ali comendo um churrasquinho com mandioca, aí viemos para casa, passamos a chuva toda lá nessa espetaria. E hoje também o dia foi chuvoso, um pouquinho fresco. No final da live, eu vou dar algumas notícias para os irmãos a respeito da minha saúde, mas de antemão, um grupo grande de irmãos estão sabendo, eu passei por um momento muito difícil, né? Tive um sangramento durante quase uma semana, isso acarretou até em anemia, né? Que foi constatada no hemograma que foi feito, mas pela graça de Deus esse sangramento foi cortado, nós tomamos alguns remédios, né? E o sangramento não aparece mais já há mais de uma semana. E nós estamos aqui glorificando a Deus por isso. Tenho novidades a respeito disso, né? Deus é Deus. E Ele continua sendo Deus, e Ele continua abrindo portas, Ele continua nos abençoando. Eu quero convidar os irmãos que estão conosco para que nós leiamos na carta de João, no segundo capítulo, nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 14 e vamos fazer uma meditação um pouco rápida sobre esse assunto. Nós não vamos aprofundar e fazer um grande estudo, mas nós vamos trazer algumas coisas que estão muito evidentes aqui e que às vezes passam despercebidas a nós da nossa vida cristã, né? Nós já lemos o capítulo 1 e no capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 10, nós aprendemos que Jesus veio ao mundo, o Deus Filho se fez homem, viveu como homem, morreu crucificado, ressuscitou para pagar os nossos pecados e nos fez igreja. Isso significa que não existe um cristão que possa viver isolado. Nós temos que ser um corpo. Não existe igreja sem uma aglomeração de pessoas. A palavra igreja, no grego, é eclésia, e significa uma reunião, uma assembleia de pessoas com um determinado fim. Então, quando nós nos reunimos, está estabelecida a igreja. Individualmente, nós somos membros da igreja, fazemos parte da igreja e também somos o templo do Espírito Santo que habita em nós. E João nos ensina que quando nós congregamos,
Nós somos purificados pelo sangue de Jesus. Nós estamos na luz. E João diz que nós podemos viver sem pecar e devemos, porque somos convidados a isso por Deus. Porém, nós, infelizmente, pecamos. Todos os homens pecam, todos os homens são passíveis de pecar. Se alguém disser para você, eu não peco mais, ele está sendo arrogante e está fazendo Deus mentiroso, porque Deus diz que a nossa natureza é dependente. Então eu não posso me arrogar a isso. Jesus disse isso, olha, o espírito está pronto para viver sem pecado, mas a carne é fraca, a natureza humana. Nós passamos por momentos de dificuldade às vezes, nós enfrentamos enfermidade, nós enfrentamos ataques contra nós de pessoas, do inimigo. Então muitas vezes, na hora desses ataques, nós não estamos vigiando e nós acabamos por cometer pecados. Mas, no capítulo 2, versículo 1, diz que nós temos um advogado e Jesus Cristo é esse advogado e ele foi entregue como propiciação para nós. Depois nós vimos, do versículo 3 até o versículo de número 6, que nós somos chamados a sermos imitadores de Cristo. Que nós devemos imitar Cristo na sua vida humana. Nós não podemos imitar o Deus da eternidade, mas nós podemos imitar o homem que, apesar de viver como homem, sem depender dos seus atributos divinos, ele foi vitorioso sobre o pecado. Nós somos convidados por Jesus ao imitá-lo, e João nos diz isso, olha, aquele que diz que segue a Jesus deve andar como ele andou. Então nós devemos andar como Jesus andou aqui na terra. E agora nós vamos entrar numa palavra um pouquinho mais forte. Nós vamos começando aqui, João vai nos levando por uns caminhos assim um pouquinho mais apertados, né? Tomar uma aguinha porque tomei um banho. Vamos lá? Lendo a palavra do Senhor. João, primeira carta de João, versículos 7 ao 14. Diz assim: Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Vamos por partes. O que João está nos chamando a atenção é que ele não está trazendo nenhuma novidade nesse momento aqui. Ele está trazendo os mandamentos antigos. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que o que está escrito na palavra, a Bíblia, os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos que os apóstolos estavam trazendo, baseados nos ensinamentos de Jesus, eram os mandamentos que nós devíamos cumprir. Eu sei que existe algumas pessoas que têm dificuldade e acreditam que mandamentos aí se referem à lei. Eu não acredito assim, porque a lei se cumpriu em Cristo. E se nós estamos em Cristo, nós estamos com a lei cumprida ao nosso respeito. A lei não foi abolida, a lei continua em vigência, mas quem está dentro de Jesus e aquele que nasceu de novo é colocado em Jesus, no corpo de Cristo, Cristo cumpriu toda a lei. E Cristo resumiu a lei em 2 mandamentos que aglomeram os 10 mandamentos. Os primeiros 4 mandamentos que dizem respeito a Deus, ao relacionamento com Deus, Jesus disse que ele se resume no seguinte: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então aqueles 4 primeiros mandamentos, né, se resumem nisso. Os outros 6 mandamentos são para o relacionamento entre seres humanos. Deus deu
duas classes de mandamento dentro dos 10 mandamentos. 4 deles era do relacionamento do homem com Deus. E os outros 6 do relacionamento com o seu próximo. E aí o que Jesus disse? Que se resume na frase: amarás o teu próprio como a ti mesmo. Jesus disse que quem ama o próximo como a si mesmo está cumprindo essa parte dos 6 mandamentos de relacionamento. Claro que eu já expliquei isso para vocês, que para a igreja, para aqueles que nasceram de novo, para aqueles que estão em Jesus, para aqueles que seguem a Jesus e imitam Jesus, o mandamento não é mais amarás o próximo como a ti mesmo. O padrão do amor não é mais o amor humano. Não é como eu amo a minha esposa, mas sim como Cristo me amou. Ou seja, eu amo a minha esposa não da maneira que eu amo a mim mesmo. Eu amo a minha esposa como Cristo me amou. Nós vamos falar muito sobre o amor nessa série de palavras em João. E João está dizendo que, olha, o mandamento é esse. Não tem nada novo, não. Está entendendo? Eu estou só renovando aqui os ensinamentos. Continuando, versículo 8, ele já vai mudar de assunto. Ele já vai dizer o seguinte, olha. Outra vez eu vos escrevo, agora um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Preste bem atenção aqui. João está dizendo, eu vou escrever um mandamento novo aqui, porque eu vou trazer um esclarecimento. O que é novo aqui nesse mandamento é um esclarecimento, é luz sobre o mandamento. Nós já temos uma luz que está alumiando, que está clareando a nossa vida, o Espírito Santo de Deus, a vida de Deus em nós. Aí ele continua, versículo 9. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, está em treva. Presta bem atenção. Como que eu posso estar na luz, que é Deus, que me chama a viver dentro de Cristo, a ser imitador de Jesus, e desprezar, aborrecer, ter o meu irmão como um nada, menosprezá-lo? Se eu faço isso, se eu considero o meu irmão inferior a mim, ou se eu trato o meu irmão com desprezo, como, é um qualquer, como que eu posso dizer que eu estou na luz? Que luz é essa? Que luz está me iluminando? João diz que não pode ser a de Deus. Olha o que ele vai dizer assim. Aquele que ama o seu irmão está na luz e não há nele escândalo. Ou seja, eu amo o meu irmão. Então, eu estou na luz. Se eu amo a minha esposa, é fácil. Ela é minha esposa. Mas tem alguns irmãos aí que não amam a esposa, né? Nem tem algumas esposas que não amam o marido. Suportam, vivem na marra, para não escandalizar. Não, mas vamos voltar para a palavra. O amor que nós somos chamados a ter não é, como eu já disse aqui, o amor humano. É o amor como Cristo. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre esse amor. Tá entendendo? Então, se eu amo o meu irmão como Cristo me amou, eu estou na luz. E não há escândalo em mim. Se eu vivo isso. Se eu vivo isso. Continuando. Mas, aquele, versículo 11. Mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Eu sei que tem uma tradução que vai falar sobre ódio. Inclusive eu estava preparando uma mensagem na versão revista e atualizada que fala aquele que odeia o seu irmão. Não aborrece, odeia. Aborrecer e odiar aqui é a mesma coisa.
Primeira coisa, cristão não pode ter ódio. Ódio é menosprezo. Ódio é desejo do mal a respeito. Se eu odeio alguém, eu não quero que essa pessoa prospere, que essa pessoa cresça, que essa pessoa se transforme numa boa pessoa. Eu quero que ela se exploda. Presta bem atenção. Nós, como cristãos, nós fomos ensinados na palavra de Deus que algumas coisas separam de Deus e lançam o homem no inferno. Ponto. É verdade. Mas também nós fomos ensinados por Deus que nós não podemos desejar que as pessoas vá para o inferno. Pastor, mas o cara é ruim. Mas a Bíblia diz que Deus não deseja que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao entendimento da verdade. Muitos pregadores falsos tem por aí. Muitos pregadores que estão escandalizando por aí. Hoje mesmo eu estava assistindo um vídeo a respeito de um pregador que dava um testemunho muito mentiroso, muito falso, de alguns anos atrás. Não sei se alguém que está me ouvindo aí já ouviu falar nele, o tio Chico. O tio Chico, ele dava um testemunho assim, absurdo, né? Ele disse que ele tinha pacto com o diabo, com isso, com aquilo outro. E também disse que um dia ele deu um tiro de 12 no peito do filho dele, e que perepepe, um monte de coisas que ele testemunhava assim, e depois, com o passar do tempo, ele foi confrontado, né? Ele dizia que tinha sido líder do Comando Vermelho, e essa pessoa que estava fazendo o vídeo conta que a Convenção das Assembleias de Deus e o Conselho de Pastores de Brasília reuniram com o Ministério Público e a Polícia Federal e chamaram ele por causa que o testemunho dele, ele matou muita gente, ele fez um monte de coisa, e aí ele foi confrontado porque era para ele mostrar onde estava o corpo da filha dele que ele tinha sacrificado, onde estavam os defuntos que ele tinha matado, e quando apertou ele caiu em si e recuou, disse que era tudo mentira, que ele que tinha inventado aquilo, porque ele era semi-analfabeto, então ele queria ter uma vida boa, não queria ter que trabalhar fisicamente, e aí ele contou tudo, negou todas aquela fantasia que tinha. Ele foi processado, ele passou mal ali, tomou o Conselho de Pastores e o Conselho da Assembleia de Deus lá de Brasília ajudou ele, e deram uma bronca nele para ele parar de fazer aquilo e tal. E ele foi processado, né? A polícia processou ele porque ele estava falando de crimes e coisas sem ter, era falsidade ideológica. E logo em seguida ele faleceu. Se não me engano, a pessoa diz que por volta de 15 dias depois desse confronto, ele faleceu. E essa pessoa termina dizendo que esse tio Chico foi para o inferno acertar as contas com o capeta lá. Bom, isso não é coisa de cristão. Porque o desejo, e aí eu vou pensar que quando o Conselho de Pastores e quando a Convenção da Assembleia de Deus de Brasília reuniram com o Ministério Público e a polícia para apertar esse homem, para que ele confessasse ou provasse o testemunho dele, eles não estavam fazendo isso com o desejo de mandá-lo ao inferno. Pelo contrário, estavam querendo fazer com que ele deixasse a mentira e entrasse na verdade. Preste bem atenção. O apóstolo Paulo diz que aquele que confessar ao Senhor será salvo. Quando ele foi confrontado, ele ficou muito envergonhado. Ele chegou a passar mal, ele era doente, tinha uns problemas. Como ele ficou 15 dias ainda para morrer, quem me garante que ele não se arrependeu dos seus pecados e teve um encontro com Jesus? Eu não concordava com o testemunho dele. Cansei de dizer, esse cara é um mentiroso, não é verdade o que ele está falando. Era muito absurdo.
Nem aconselho a você a procurar na internet, que tem, viu? Nem aconselho a você procurar ouvir, porque é muita palhaçada. Mas eu nunca desejei que ele fosse para o inferno. Porque eu sou chamado a amá-lo. Aqui nós estamos vendo João falando do amor entre os irmãos na igreja. Mas Jesus diz que nós devemos amar os nossos inimigos. Amar aquelas pessoas que estão perdidas e chamá-las, trazê-las de volta à comunhão de Deus. Esse amor que a Bíblia fala aqui, que João fala aqui, nós precisamos entender. Nós entendemos muito amor como sentimento. Então, eu gosto de você, eu te amo. E por causa disso, muitas pessoas acham que quando alguém fala duro com ela, essa pessoa não a ama. Quando alguém exige que essa pessoa tome uma atitude de mudança de vida para andar corretamente, então essa pessoa não ama. É só você ir nas igrejas, frequente várias igrejas, e você vai ver uma coisa tremenda. A igreja em que o pastor não prega duro, na palavra, ensinando a verdade. A igreja em que o pastor não fala com os membros da igreja, não corrige a igreja, normalmente ela está cheia. Porque o pastor só fala de bênção. Eu ouvi isso hoje, uma pessoa me dizendo, a gente vai à igreja às vezes com tanto problema, e aí a gente chega lá e escuta aquela palavra de ânimo. Eu entendi o que ela quis dizer. Olha, Jesus é bom, Jesus vai mudar a tua história, Jesus vai te levantar. Olha, você chegou aqui cheio de problemas, cheio de dificuldade, aleluia, mas aqui está o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o que resolve todos os problemas, e ele diz, vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia! Só que está faltando um pedaço nessa mensagem. Quando aquela mulher foi levada diante de Jesus, olha, presta bem atenção nisso. Os judeus pegaram uma mulher lá no ato de adultério e trouxeram para Jesus. Eles queriam fizeram, uma armadilha para pegar Jesus e destruir Jesus. Por quê? Primeiro, eles não queriam que Jesus dissessem e apoiasse o que a lei estava dizendo. Porque a lei diz, lá no Velho Testamento, que o casal pego em adultério devia ser apedrejado. O casal, tanto o homem como a mulher. Mas eles permitiram que o homem fugisse e trouxeram só a mulher. Por uma série de fatores. Esses fatores aí podem ser que eles estavam querendo constranger Jesus a não condenar uma mulher. E então Jesus seria condenado pelos judeus que estavam ali, porque Jesus estava indo contra a lei. Mas se Jesus mandasse matar aquela mulher, Jesus estava tomando a si uma coisa que era para os romanos, que comandavam a situação ali. Então Jesus estava numa sinuca de bico. Jesus recebeu eles colocaram a situação para Jesus e perguntaram a Jesus o que fazer. Jesus, o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, só disse assim, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Está escrito na lei que ela tem que morrer, então se você não peca, taca a pedra nela. E se abaixou e começou a escrever. E quando ele levantou a cabeça, só estava a mulher ali. Bom, preste atenção. Isso é uma coisa maravilhosa. A pessoa veio a Jesus em pecado, veio a Jesus condenada, apta ao inferno, apta à destruição, mas o que Jesus faz? Jesus livra. Se parasse por aí, está tudo certo.
Mas continua. Jesus pergunta para a mulher, cadê os teus acusadores? Eles não te apedrejaram? A mulher diz, não, Senhor, eles não me condenaram, não. Aí a resposta de Jesus é maravilhosa. Nem eu te condeno. Mas ele não parou aí. Ele continuou dizendo, vai e não peques mais para não te acontecer coisa pior. Ou seja, eu como pastor, como pregador, eu tenho a obrigação de falar a verdade para as pessoas. As pessoas chegam no culto para ouvir a mensagem carregadas, com problemas, com dificuldades. Às vezes, esses problemas e essas dificuldades estão acontecendo justamente porque a vida delas não está em comunhão com Deus. Às vezes, pode ser que elas tenham provocado aquela situação, como eu provoquei muitas vezes situações doloridas à minha vida, as minhas escolhas. Mas aí ela chega na igreja, eu como pregador que quero trazê-la para o meu lado, olha, você está aqui porque Jesus é bom, Jesus faz, Jesus cura, Jesus salva, Jesus vai restaurar você, Jesus vai te abençoar, Jesus está levantando você, Ele está estendendo as suas mãos sobre você, o cansaço está indo embora, o problema está indo embora. A sua alma, a sua mente está recebendo uma palavra positiva e você vai se sentir bem. E você vai ficar feliz e vai sair da igreja feliz. E no próximo culto, ou no próximo domingo, você estará lá para ouvir de novo o pastor falando o que Deus vai fazer. Bom, eu já disse para você que está faltando um pedaço nessa mensagem. Porque a Bíblia diz que Deus vai fazer. Mas a Bíblia diz que Deus vai fazer e que você deve seguir a Jesus. Deus vai tocar a sua vida agora. Você que está aí me ouvindo agora, Solange, Wesley, outros irmãos que estão aí, Deus vai tocar a sua vida agora. Você está ouvindo a palavra de Deus. Você está sendo chamado pela palavra de Deus a amar o seu próximo. Talvez você tenha passado hoje por um problema de rejeição. Alguém falou alguma palavra que te ofendeu, que te magoou, e eu estou dizendo aqui, olha, Deus nos chama para o amor. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama você. Deus deu o seu filho para que você fosse feito filho de Deus. Você é especial para Deus. E isso é verdade. O preço mais alto que pode existir foi pago por Deus para que você, eu, nós, pudéssemos ser incluídos no corpo de Cristo, pudéssemos formar a igreja de Cristo, que é purificada, que é lavada, que é santificada no sangue de Jesus. E isso significa que Ele está nos abençoando, Ele está nos tocando, está cuidando de nós. Só que significa que João está dizendo também o seguinte aqui, peraí. Você diz que está na igreja. Vou fazer uma versão paulo-coreana, tá bom? Você que diz que está na igreja de Deus. Você que diz que nasceu de novo. Que é uma nova criatura em Jesus. Que ama Jesus. Mas aborrece, odeia o seu irmão. Você está em trevas. Eu não duvido da sua conversão. Eu não duvido que você tenha tido um encontro com Jesus. Mas a luz, o esclarecimento, o entendimento de Deus ainda não chegou em você. Talvez você não esteja lendo a Bíblia como deve ler.
Talvez você não esteja pondo em prática o que a palavra de Deus diz. Talvez você esteja achando desculpas. Porque, olha, pastor, eu amo a minha mãe, eu amo o irmão Antônio, eu amo quase todo mundo da igreja. Mas tem um lá, pastor, que o cara é muito safado. Não, pastor, olha, eu amo todos os meus irmãos da igreja. Na nossa congregação, na nossa igreja, todos os irmãos, moram aqui no meu peito. Mas, até aquele meu vizinho lá, ele é filho do diabo, pastor. Ele é encapetado. É, pastor. O cara é uma coisa horrível. O cara é mentiroso, é isso, é aquilo outro. Ele é um filho do diabo, ele não tem Jesus. Eu não estou nem aí com ele. Eu quero a distância dele. Por mim, ele que vai queimar no fogo do inferno. Está em treva. Você não está vivendo na luz de Jesus. Continuando, versão paulo-coriana. Mas, você que diz que nasceu de novo, você que está em Cristo Jesus, alabarás, mas ama o seu irmão, não com sentimento, não de palavra, não com fingimento, mas ama com o amor verdadeiro. Você que está disposto a amar o seu irmão como Jesus nos amou, você pode dar a sua vida pelo seu irmão. Você se entrega. Ô queridão, você está na luz. Aleluia! Você está vivendo a revelação da palavra de Deus. Você está vivendo a verdade do Evangelho de Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 13, ele nos dá uma visão, assim, uma definição a respeito do que é o amor de Deus, que deve ser o amor que nós temos. Vamos ler aqui, 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 4 a seguir. Diz assim: o amor é sofredor, é benigno. Nós vamos devagarzinho, tá bom? Para nós pegarmos pedaço por pedaço. O amor é sofredor, é benigno. O que isso significa dizer? Significa dizer que quem ama, não ama porque é tudo bem. Quem ama está sujeito ao sofrimento. Quem ama está sujeito a sofrer pelo outro. O amor é benigno, ou seja, é por natureza bom. Não existe maldade no amor. Não existe ruindade no amor. O amor é bom. O amor não é invejoso. O amor não trata com levianidade. O amor não anda de qualquer jeito. O amor não tem essas coisas. O amor é firme. O amor não se ensoberbece. Se eu amo, eu não fico soberbo porque eu amo. Não. Isso é mais que natural, meu irmão. Eu tenho que ser assim. O amor não se porta com indecência. O amor não se porta com indecência. O amor não busca os seus interesses. Eu te amo porque você me ajuda. Moleza. Não. Eu não tenho interesse. Eu te amo sem que você me dê nada. Sem que você demonstre nada. Nem mesmo você precisa me amar. Mas eu te amo. O amor não se irrita, não suspeita mal.
Eu não vou deixar de amar porque eu fiquei bravo com você. Eu não vou suspeitar de você. Né? Isso aqui é uma coisa terrível, irmãos. Quantas vezes a gente acha que o outro está pensando da gente e não, já acha que é verdade aquilo. O amor não se folga com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor não tem alegria quando a coisa está acontecendo, quando o outro está sendo injustiçado. Ele está passando por problema. Eu não estou alegre porque meu irmão está sofrendo. Pelo contrário, eu fico alegre quando o meu irmão se dá bem. Versículo 7. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso é o amor de Deus. O amor nunca acaba, nunca falha. Esse é o verdadeiro amor. É desse amor que João está falando. Quando João diz que se nós amarmos os nossos irmãos, nós estamos na luz, é com esse amor. O amor que suporta todas as coisas, o amor ágape, o amor que vem de Deus. Existem 3 tipos de amor. Existem mais, mas as 3 bases de amor. É o amor fraternal, que é o amor dos irmãos, né? É o amor que eu tenho pelos meus irmãos carnais, pela minha mãe, pelo meu pai, e pelas pessoas que me cercam. É o amor da nossa convivência, o amor fraternal. Tem o amor eros, que é a atração sexual. E na Bíblia a atração sexual é de um homem para uma mulher. Eros, sentimento, paixão. Tem que tomar cuidado com paixão, hein? Paixão mata. Mas o amor, eros, é o desejo, é a atração. E o amor ágape, que é o amor de Deus, que é esse que nós acabamos de falar. É para isso que nós somos chamados, para amar os nossos irmãos. Continuando a leitura bíblica, do versículo 12, 13 e 14. Maravilhoso esse texto aqui. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome, o nome de Jesus, vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conheceste aquele que é desde o princípio. Mancebos, jovens, eu vos escrevo, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, mancebos, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Queridos, esse texto aqui, ele, uma leitura rápida assim demais, sem prestar atenção, a gente fala, não, João fica repetindo umas coisas aqui. Não, ele está mostrando as características, os grupos de pessoas que existem na comunidade, que existem na igreja. Filhinhos. De quem são os filhinhos? Filhinhos são as crianças. Ele poderia ter dito assim, crianças, eu escrevi a vocês. Ou seja, João está dizendo que o que ele está escrevendo vale para as crianças também. Não é só para um grupo de pessoas na igreja. Aí ele diz assim, pais. Na palavra pais está envolvido o homem e a mulher que tem filho. Então João está escrevendo para os homens adultos casados e para as mulheres adultas casadas. Aí ele diz mancebos, jovens, a juventude da igreja, a adolescência, a juventude da igreja. Eu escrevi para vocês. E aí ele termina dizendo assim, porque vocês conhecem o que é desde o princípio e já vencestes o maligno. Dentro do contexto que nós lemos aqui, João está dizendo que quem vence a Satanás, quem vence o maligno, é o amor de Deus que está em nós.
Amém? Você ama o seu irmão? Então você está na luz. Você aborrece o seu irmão? Você acha que o seu irmão é um nada? Você precisa da leitura bíblica. Você precisa de deixar que Deus, através do Espírito Santo, através da leitura da palavra, de ouvir a palavra, abra o seu entendimento. Brilhe a luz do entendimento para que você não se considere mais superior ou não despreze o seu irmão, para que você ande na luz de Deus. Amém? Vamos fazer uma oração. Meu Pai, que a tua palavra permaneça no coração dos teus filhos, aqueles que estão presencialmente na live, aqueles que ouvirão ou verão a live no futuro, que a palavra do Senhor possa adentrar ao coração deles e que eles possam ser tocados pelo Senhor e que eles tenham em mente, Senhor, que o amor ao Senhor resume toda a nossa vida cristã, mas que o amor ao Senhor não é apenas amar a Deus, mas sim amar a Deus e ao próximo, viver uma vida de amor, com o verdadeiro amor, o amor que vem do Senhor. Derrama sobre nós a tua graça, derrama sobre nós a tua unção, em o nome do Senhor Jesus.